Aqui, quem está em casa nos assistindo, curta, compartilhe essa mensagem para que a palavra do Senhor alcance os corações. Amém? Hoje nós vamos falar sobre uma oração que muitas vezes nós não temos a coragem de fazer, que diz: Senhor, afasta de mim tudo aquilo que me afasta de Ti. E o nosso texto base está em Salmos 1, versículos 1 e 2. Que diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra, que ela é viva, eficaz e verdadeira. A Tua palavra, Deus querido, que é como uma espada de 2 gumes, que atravessa os ossos e medulas, Pai. Ó Deus, que essa semente, ó Deus, a Tua palavra plantada em nossos corações, Senhor, nesta manhã, ela venha dar frutos dignos de arrependimento, Pai. E que nós venhamos ser semeadores da Tua palavra, por onde quer que nós possamos ir. Pai, em nome de Jesus, abençoa a vida de quem está aqui ouvindo esta palavra. Abençoa a vida, ó Deus querido, daqueles que não puderam vir, que está acompanhando online. Que, ó Deus querido, o Senhor esteja avivando a Tua palavra em seus corações, em nome de Jesus. Amém. Amados, quando o salmista ele fala aí, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Muitas vezes as pessoas elas têm se afastado de Deus e acham que é por algo grande, que é por uma coisa grandiosa. Eu lembro que uma vez a bispa estava ministrando sobre as raposinhas. E não são as coisas grandiosas que nos afastam de Deus. São as coisas pequenas. São essas raposinhas que nós vamos dando lugar. E ela vai nos afastando de Deus. Muitas vezes são amizades que nós cultivamos, que nós não queremos nos afastar, são conversas que nós estamos tendo, que não queremos parar, são coisas que nós estamos vendo e não queremos parar de ver. E são essas raposinhas que na nossa vida cotidiana, na nossa vida diária, têm nos afastado do Senhor. E muitas vezes nós estamos com aquele ditado: ah, mas não tem nada a ver. São os meus colegas de trabalho, não me contamina. Ah, são os meus amiguinhos lá da infância, desde lá não está me contaminando. Será que não está mesmo? E quando nós vemos, nós já estamos afastados do Senhor. Olha o que a segunda parte do versículo nos diz: sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Será que temos separado esse tempo como deveríamos? Será que a leitura da palavra tem ocupado o espaço nas nossas vidas que deveria ocupar? É muito fácil, né, amados? Falarmos para Deus: afasta de mim aquilo que me afasta de Ti. Mas o que nós estamos fazendo? O que nós temos feito para nos afastar? Muitas vezes nós falamos, mas estamos agindo de alguma forma? Ou continuamos com a mesma prática diariamente? Quando acordamos, qual é a nossa primeira reação? É de levar os nossos pensamentos a Deus, agradecê-lo por mais um dia, buscar a nossa vida na oração, ou já ir diretamente para os afazeres cotidianos, mexer nas redes sociais? O que nós temos feito?
quem nós somos verdadeiramente quando nós estamos no nosso a sós com Deus. O salmista no Salmo 73, 26 diz: o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Muitas vezes, nós temos orado e meditado na palavra do Senhor. Nós somos falhos, querido, pecadores, mas necessitamos da ajuda de Deus diariamente. Por isso que o salmista diz, olha, o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Há momentos na nossa vida que nós passamos por situações, por lutas, que muitas vezes nós queremos permanecer prostrado. Queremos estar ali desanimados. Queremos estar ali isolados. Mas nós precisamos entender que há momentos que nós vamos precisar, Deus ele vai nos isolar para ouvirmos a voz dele. Muitas vezes nós vamos estar assim desanimados. É natural, nós somos seres humanos. Mas a palavra do Senhor, que Ele é que traz o nosso ânimo. A alegria do Senhor é a nossa força. E nós precisamos tomar impulso para ir em direção ao Senhor. Quando você quer dar um salto, você faz o quê? Você pega impulso aonde? No chão. Você se impulsiona para dar um salto? Se você quiser dar aqueles voos que eu nunca fui naquilo, nem pretendo, mas vejo muito, né? E as pessoas, elas fazem o quê? Elas começam a dar impulso, elas voltando, se impulsionam para poder voar. Então, às vezes, de você estar no chão, não é dizer que você tem que ficar prostrado, mas você tem que ter um impulso de ir até Cristo. Se impulsionar, ter esse impulso de você voar para a palavra do Senhor. Se você não se posicionar, se você não tomar esse impulso e querer ficar prostrado, vem o quê? Vem depressão, vem ansiedade, vem crise atrás de crise, e você vai continuar na mesma. E aí, o que você vai dizer? Você vai colocar na sua vida, ainda que você passe ali horas assistindo ministrações através da TV, ainda que você passe horas ouvindo louvores, mas se você não tiver uma vida com Deus, uma vida diária de leitura da palavra, de comunhão, de intimidade, você não vai criar impulso. Você não vai ter esse impulso na sua vida. Não existem desculpas que justifiquem alguém que se afaste de Deus. Muitas vezes nós ouvimos, eu me afastei do Senhor porque o fulano lá da igreja me fez isso. Ou porque os pastores, ou porque o irmão, ou porque os líderes não cuidaram de mim. Mas aonde eu estou, independente de onde eu estou, Deus está me ouvindo, eu estou servindo ao Senhor. Será mesmo? Será que independente de onde você está servindo ao Senhor? Nós vimos aí que nesse período de pandemia, muitos se despencaram. Não se prostraram não, despencaram mesmo, foram ao chão. Porque se acomodou com a situação. Não criaram impulso. Preferiram ficar prostrado. Nós precisamos, querido, parar de justificar os nossos erros. Tudo aquilo que está te afastando de Deus, nós precisamos reconhecer e pedir perdão ao Senhor. E para isso nós precisamos orar e ter fé. E dizer verdadeiramente, Pai, afasta de mim o que me afasta de Ti. E aí sim, quando você fizer essa oração, com essa convicção, você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. O problema é que poucos têm coragem de fazer essa oração. Sabem por quê? Porque tem que renunciar a amizades. Tem que renunciar ao pecado. Tem que renunciar a uma vida carnal, desordeneira. Tem que renunciar o eu.
principalmente o eu. Tem que renunciar ao egoísmo, o ego. E muitos não têm feito essa oração, queridos. Porque têm dado prioridades a si mesmo e não a Deus. E são essas prioridades que têm afastado o homem de Deus. Você quer isso para a sua vida? Você quer ir realmente à igreja uma vez por semana? Cantar louvores que muitas vezes você já decorou? E não ter uma vida com Deus? É isso que você quer? Tenha uma vida com Deus. A palavra do Senhor diz que não dá para servir dois senhores. Não tem como você ser noiva de Cristo e ter um caso com o diabo. A Bíblia, ela não tem que ser adequada ao seu estilo de vida. O seu estilo de vida é que tem que se adequar à palavra de Deus, porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus para as nossas vidas. Eu não estou aqui falando sobre regras, mas sim sobre princípios. Não é sobre religião, é sobre relacionamento com Deus. Quanto mais perto de Jesus eu ando, mais perto e parecido com Jesus eu quero estar e quero ser. Como eu ouvi essa frase uma vez, é fácil dizer andar com Jesus no peito. Difícil é ter peito para andar com Jesus na vida. É muito fácil nós andarmos com a camiseta, é muito fácil nós falarmos que somos de Jesus, que pertencemos a Jesus. Mas eu quero ver essa coragem de nos posicionar, principalmente nos tempos atuais, dessa maneira. Me posicionar no meu local de trabalho, me posicionar na minha família, posicionar onde eu estou, sabendo que Jesus que é o dono da minha vida. Me posicionar, até que renunciar. Quantas pessoas estão numa vida de pecado, mas não querem se posicionar? Eu amo o Senhor, mas não se posiciona. Então, deixa eu falar uma coisa para você, você não ama a Deus. Porque quando nós amamos a Deus, nós nos posicionamos. Quantos pais têm perdido seus filhos porque não se posicionam diante dos seus filhos? Não querem constranger, não querem confrontar, não querem, amados, criar os seus filhos na presença do Senhor. E aí, meus queridos, pode ser muito tarde. Muitos pais lamentam e choram as percas de seus filhos. Quantos pais têm chorado a morte dos seus filhos vivos, porque perderam seus filhos para as drogas, para a prostituição, para a marginalidade. E vocês acham que é com muitas coisas, com grandes coisas que isso acontece? Não, é com as pequenas coisas. Eu não quero dizer que é errado ter rede social, ou ver rede social, você assistir um filme, você assistir a TV. Não, nós só precisamos organizar o nosso tempo. O que nós precisamos entender é aonde Deus está no nosso tempo. Eu dei prioridade ao Senhor na minha vida para depois eu fazer essas coisas? Qual é a prioridade que eu tenho dado a Deus na minha vida, na minha família, na minha casa? Qual é essa prioridade que eu tenho estado com o Senhor? O evangelho sem renúncia é conveniência. A fé sem obra, ela é morta. E a religião sem mudança é uma bela hipocrisia. Muitos dizem, sou cristão, mas não teve mudança. Então você não é cristão, está sendo hipócrita. Se sua fé tem sido morta, está morta mesmo, viu? Não tem feito a obra do Senhor, ela está morta. Se você não tem renunciado ao pecado, se você não tem renunciado a uma vida pecaminosa, você não se converteu. Você precisa se converter. Nós não conseguimos nos afastar do pecado pela força, mas conseguimos ficar firmes em Deus, sim.
E eu convido a cada um de vocês nessa manhã, que está aqui, que está nos ouvindo, que vai nos assistir depois, que vai nos ouvir depois. Faça essa renúncia. Faça essa oração. Pai, afasta de mim tudo aquilo e todas as pessoas que têm me afastado de Ti. A palavra do Senhor, em Provérbios 4, 20 ao 23 diz: meu filho, escute o que eu lhe digo, preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para o teu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Nós precisamos, querido, guardar o nosso coração em Deus. Onde está o seu coração? O seu coração está sendo guardado em Deus? Leia diariamente a Bíblia. Se não está conseguindo, entrega ao Senhor, confia, busca força no Senhor. É Ele que é nossa força, é Ele que é nosso sustento. Não seja desordeiro com as coisas de Deus. Renuncie. Renuncie. Por que eu estou... Essa palavra, ela tem mexido muito. Quantos nós precisamos renunciar? Quantas vezes nós precisamos estar renunciando? Renunciando coisas que muitas vezes nós achamos que são pequenas, mas são essas coisinhas pequenas que têm nos afastado do Senhor. Nós temos falado, nós temos ouvido, não só os nossos bispos, mas outros atalaias do Senhor, para que não estejamos como no tempo de Noé, adormecidos. Jesus está aí, está batendo a porta. Certa noite eu tive um sonho, e eu vi a bispa me falando, chegou o tempo do Apocalipse, e a igreja está adormecida, não está renunciando à sua vida de pecado. Foi no dia que eu comecei a meditar nessa palavra. E a igreja hoje está renunciando àquilo que está afastando de Deus. E ela falava: minha filha, muitos vão permanecer, porque infelizmente não deram ouvidos à voz do Senhor. Se perderam em meio às pequenas coisas. E me veio a lembrança dessa ministração dela sobre as raposinhas. Quando você tem um pedacinho de carne estragada na sua geladeira, ela contamina todo o resto. E nós precisamos estar atentos. E nesse sonho, querido, o Senhor mostrava um irmão. E eu mandei a mensagem, orei, falei com ele. E a desculpa era: eu estou trabalhando, não tenho condições de ir à igreja, eu não posso. Não posso. E eu falava: espero que não seja tarde, porque Jesus está batendo as portas, Jesus está voltando. Isso está certo, amados. Nós precisamos estar com a nossa vida no altar, consertando os muros, renunciando o nosso eu. Se você está com a sua vida em desordem, não se perca. Quantas pessoas têm se perdido porque não querem renunciar a algo? Porque não querem renunciar coisinhas, preferem ficar apegadas às coisas materiais. E esquecem da eternidade. Esquecem completamente da eternidade. Então, que possamos refletir nesse dia, daquilo que tem nos afastado do Senhor. Sejam os adolescentes, jovens, não importa, que nós possamos estar nesse dia, nessa manhã, fazendo uma busca, uma análise da nossa vida. O que é que tem nos afastado de Deus? O que é que tem pesado na balança? Tudo aqui vai ficar. Como diz o Peregrino, né? O livro lá do Peregrino, nós somos peregrinos nessa terra. Nada vai ficar aqui.
O que você prefere mais? Estar aqui nos dias de tribulação ou desfrutar da eternidade, das ruas de ouro e de cristal? E assim cantando com os anjos, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Então, querido, escolha a melhor parte. Não fique como nos dias de Noé. Não estejam como nos dias de Noé. Os sinais estão aí. Só não vê quem não quer. Amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Pai, em nome de Jesus. Ó Deus querido, mais uma vez, Senhor, eu te agradeço, ó Deus, por essa palavra, Pai. Por essa palavra, ó Deus querido, que falou muito ao meu coração, à minha vida, Pai. Tira, ó Deus querido, de mim verdadeiramente, Pai, tudo aquilo que tem me afastado de Ti. Que eu renuncie, Senhor, aos meus sonhos, para viver os Teus sonhos. Que eu renuncie o meu eu. Que eu renuncie, Senhor, todo o meu orgulho. Pai, que eu renuncie, ó Deus querido, tudo aquilo, pessoas, projetos, de interesse pessoal. Mas que eu viva, Senhor, de maneira, ó Deus querido, a viver conforme a Tua palavra, Pai. Com um coração, Senhor, na Tua palavra, Deus. Que eu venha, ó Deus querido, me alimentar dessa palavra dia e noite, sem cessar. Muito obrigada, Deus querido, porque Tu és aquele que tem nos alertado. Tu és aquele que tem chamado a atenção do Teu povo. Para nesses dias, ó Deus querido, nos achegarmos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amados, que palavra tremenda. Deus tem falado tanto conosco. Deus abençoe, missionária Adriana. E tu me lembrou dessa ministração das raposinhas, acho que tem muitos anos, né? Muitos anos. Sabe qual é o problema das raposinhas, amados? É que elas crescem. Você vai alimentando e ela cresce. E aí, quando ela cresce, é que você descobre a devastação que ela faz. E muitas vezes não tem mais jeito, porque ela cresceu. Se você não consegue apanhar as raposinhas, você não vai conseguir deter as raposas adultas. Você vai alimentando, como disse a missionária Adriana, pequenas coisas e elas vão crescendo. Elas vão crescendo. Você observa coisas nas suas vidas que você precisa tratar urgente. E você vai deixando. Então vai crescendo. Vai crescendo. Um dia, quando começa a vir um resultado. Aí você quer tratar e não tem mais jeito, porque as raposinhas cresceram. Você tem um filho lindo, todo filho é bênção do Senhor. A coisa que nós aqui, Adriana, missionária Adriana, eu, Sil, a gente caminha muito juntas. Graças a Deus. Deus levantou essas parceiras de oração. Não que não ando com vocês, mas temos orado juntos, temos buscado a Deus. E as coisas que a gente mais conversa é acerca dos filhos, porque os filhos estão se perdendo. E aí eu fico, gente, dentro da igreja não é diferente. E a gente observa. Você pega um filho lindo e você estraga ele. Você não vai consertando. Você não vai orientando a criança. Ela vem em branco para você direcionar. É você que direciona. Eu estava lembrando aqui que tem muitas pessoas que não gostam de regra. A geração de hoje não gosta. Eu gosto muito de algumas regras. A Bíblia é cheia de regra. O problema das regras na Bíblia é que os fariseus só ficaram nas regras. Não colocaram junto com as regras o coração e a vida. Mas a Bíblia é cheia de regra. E você sabe uma regra que sempre teve na minha casa? Nós nunca ligamos televisão pela manhã na nossa casa. Essa aí nunca teve. Porque tinha regra, ela tinha a hora de brincar, ela tinha a hora de estudar,
Tinha hora para tudo, foi criada desse jeito, com hora para tudo. Tinha a hora do nosso culto familiar. E foi assim. E até hoje não temos mais nenhuma criança e praticamente televisão lá em casa está de enfeite. Então há muitas regras boas. E muitos pais vão alimentando as raposinhas na vida de filhos. Gente, tem crianças que são insuportáveis. A culpa é da criança? Não, a culpa é dos pais. Porque são os pais que ensinam. E aí nós deparamos com criança de 5, 6 anos, que a gente já vê que está totalmente perdida. Mas aonde ela se perdeu? Dentro de casa. Dentro de casa. Relacionamentos conjugais. Lá em casa nós temos uma regra, lá vem eu, a bispa, com as regras dela. Tem dado certo na minha casa. Lá em casa, eu e meu marido, a gente pode discutir, mas depois das 6 tem que resolver o problema. Porque a Bíblia diz, não se põe o sol. Então, pode discutir. Pode discordar. Mas ao pôr do sol tem que resolver o problema e tem que fazer as pazes, porque a Bíblia diz não se põe o sol. Então é regra lá em casa. Chegou a tarde, acabou o bicão. Tem que resolver o problema. Entendeu como tem regras que são boas? Então, amado, são várias raposinhas que quando só dá besteira para um filho, aí começa a adoecer, vai alimentando a raposinha porque não quer fazer comida, não quer ensinar a criança a comer. Aí passa um dia, a criança está doente com vários problemas. Temos encontrado crianças obesas com doenças de gente velho. Eu estava vendo a matéria, a quantidade de criança com doença de velho. Aí quando aparece a doença, foi a raposinha que cresceu. Quando você tem que ver os teus filhos sendo, sabe, ou aparece morto aí, a raposinha cresceu. Relacionamentos acabaram. Então, amados, precisamos tratar e apanhar as raposinhas. Interessante que nesse mesmo texto a Bíblia diz, provérbio não, Cantares. Apanhe-me as raposinhas. Quem é que deve pegar as raposinhas? Somos nós, é você e eu. Ou seja, quem tem que tratar do meu pecado sou eu. Não é os outros, não. A raposinha é minha. Eu que tenho que apanhar. Apanha as raposinhas da sua vida. Porque elas vão crescer. E quando ela crescer, elas vão te destruir. Elas vão destruir a tua casa. Elas vão destruir a tua família. Elas vão destruir, às vezes, teu trabalho. Elas vão destruir tudo. Porque se você não consegue apanhar a raposinha. E olha outra coisa. A raposa vive em matilha, não é isso? Elas vivem em bando. Chega um, aparece outro. Pecado chama pecado. E vai aumentando as raposinhas. Já pensou uma matilha de raposas grandes? É devastador. Amém? Que essa palavra possa entrar em nossos corações. E nós possamos fazer como a Bíblia diz. Examine o homem a si mesmo. Todo dia examine a sua vida. E para encerrar. Você tem dado liberdade para Deus trabalhar na sua vida? Como assim, bispa? Eu sempre digo para Deus. Deus, tu tem liberdade na minha vida. Arranca tudo que não presta, mesmo que doa. Tira tudo que não presta da minha vida, mesmo que doa. Pode doer. Eu vou chorar, eu vou sofrer, mas arranca de mim. Eu dou essa liberdade para o Espírito. Arranca, Senhor. E eu deixo bem claro, e Deus é testemunha. Tudo que possa vir me destruir, tu tem liberdade.
mesmo que eu não entendo, mesmo que eu não entenda, mesmo que doa, mesmo que eu sofra, arranca. Vamos dar liberdade para o Espírito Santo na nossa vida, trabalhar, e Deus arrancar tudo que não presta da nossa vida. E aí o Espírito Santo vai te trazendo a lembrança, te ministrando o que Ele não tem gostado da sua vida. E aí você vai para os pés do Senhor para ser tratado. Amém? Fiquemos de pé. Palavra abençoada. Hoje às 18h30, vamos estar aqui reunidos na nossa celebração da tardezinha. Amados, assista. Assista a palavra. Deus tem visitado essa igreja. Gente, tem dia que eu fico maravilhada. A palavra está semelhante, o Espírito está testificando. Você está na sua casa, coloque lá. Mande a mensagem. Amado, entre na nossa página no YouTube. Eu tenho pedido isso. Curta, comente. É a palavra, quanto mais você se manifesta ali, mais eles vão apresentando aquela palavra para outras pessoas.